Bom, gente, a gente vai começar a terceira aula de sociologia mencionando um sociólogo muito importante, nascido no século XIX, que alguns não gostam, outros gostam muito. Aqui eu pelo menos não vou expressar preferência nenhuma, isso é só uma aula, e como professor eu devo adverti-los que é importante conhecer Karl Marx. É muito importante conhecê-lo. Saber, assim, na minha opinião, para você criticar o Karl Marx e as teorias dele, você precisa conhecer a teoria dele, certo? E para você elogiar, também é necessário conhecer. Então, vamos deixar de lado todo e qualquer preconceito contra Karl Marx e vamos pensar nele como um sociólogo importante, na linha de Emile Durkheim, que a gente já viu, na linha de Max Weber, que a gente já viu, e agora nós vamos ver o terceiro mais importante, que é o Karl Marx, certo? A teoria dele é um tanto controversa, a gente vai falar a respeito de Friedrich Engels, certo? É Hegel, Engels, não é Engel, que foi o grande amigo dele, certo? Os dois chamavam Frederic, mas o Engels é um pouquinho anterior ao Karl Marx e ele baseou grande parte da doutrina dele na doutrina hegeliana, certo? De Engels. A gente vai falar sobre... eu tenho que explicar para vocês que, segundo Engels, as ideias do indivíduo formam a sociedade, certo? As ideias que o indivíduo tem vão formar o núcleo da sociedade, vão formar o que existe de material na sociedade. Então, assim, nós, né, teoricamente, os indivíduos iriam idealizar objetos, coisas materiais, assim, relações de trabalho, e esses objetos seriam criados, certo? Mesmo as paisagens, enfim, tudo partiria das ideias do indivíduo para a sociedade. Já isso é a teoria idealista do Friedrich Engels. Já o Karl Marx, por sua vez, por ter estudado muito, depois de tentar fazer direito e perceber que o negócio dele era filosofia, ele modificou a teoria hegeliana, a teoria que ele havia estudado, né, como um mentor dele. O Karl Marx defende o materialismo histórico dialético. Ou seja, vamos trazer isso para termos mais simples, né, para a gente poder traduzir. O que seria o materialismo, gente? O Karl Marx considerava que o ambiente e os objetos e o que havia de material na sociedade influenciaria o indivíduo através de infraestrutura e superestrutura que a gente vai ver a seguir. E o que seria histórico? Desde sempre, certo? A gente, quando o Karl Marx fala sobre as relações de trabalho, elas vêm desde os patrícios e dos plebeus, passa pelos senhores feudais e servos, e depois vai para o aristocrata capitalista e o proletariado, certo? É importante também que vocês saibam que a palavra proletário vem de prole, que vem de filhos. Enquanto os capitalistas, enquanto os patrões, né, a classe dominante, que o Karl Marx chama, possuía os meios de produção e o investimento, aquelas pessoas que eram os proletariados, que só tinham, na verdade, sua prole, que são os filhos, e eles precisavam sustentar essa prole, possuía a força de trabalho, tá? A gente vai falar sobre... como eu disse, o Karl Marx defende a
a luta de classes histórica. E ele defende, lembra que eu falei para vocês que era a teoria materialista histórica dialética? O que será dialética, gente? Bem, vamos trazer para uma realidade que a gente possa conhecer. Quando você e um amigo vão conversar a respeito de alguma coisa, vão decidir alguma coisa, vamos supor que vocês vão fazer um passeio. Aí o teu amigo apresenta ideias, que é uma tese, você apresenta a antítese, que sejam objeções às ideias dele. Não, esse lugar que você escolheu talvez seja cheio de lama, chove muito, enfim. E vocês dois vão entrar num consenso, vai nascer uma nova ideia, né? Uma adaptação da ideia do seu amigo com a sua, que vai dar origem a uma terceira, que a gente chama de tese, né? Hipótese, antítese e tese. É uma terceira que surgiu da dialética, surgiu do confronto de ideias, certo? Não é aquele confronto, porque você é briga, não é isso. O seu amigo trouxe algumas ideias, você, ou vice-versa, você levou algumas ideias, ele falou, não, aí não é legal, ou, acho que se a gente for de trem é mais legal, você falou, não, é mais legal a gente ir de carro por causa da bagagem, enfim. Vocês vão acabar chegando num consenso, que é o produto da dialética. E, assim, na teoria de Karl Marx, o que move a sociedade desde sempre é esse conflito de ideias. Que mais tarde, mesmo na teoria dele, ele vai afirmar que é o conflito de classes. Mas, inicialmente, a dialética afirma que é o conflito de ideias, que são ideias diferentes, que são ideias que se chocam por serem diferentes, que se opõem, e acabam dando origem a novas teorias, a novas soluções, certo? Isso é a dialética. É o que a gente chama hoje de resolver no diálogo, resolver na conversa, entendeu? Sem um manter a posição rígida e nem o outro. A dialética é isso, é a gente trocar ideias e acabar por resolver o problema de uma terceira forma, de uma forma que vai surgir a partir das ideias de um lado e das ideias do outro. Vão haver miscigenações entre essas ideias e vão dar origem a uma solução, certo? Aí o Karl Marx, apoiado na dialética, ele afirma que sempre houveram os poderosos, que eram donos dos meios de produção e das terras, e que sempre houveram aqueles indivíduos que não eram donos de meios de produção e de terras, mas que possuíam a prole, possuíam os filhos. Portanto, eles precisavam vender a mão de obra, vender o esforço deles para sustentar essa prole. Isso era uma afirmação mecânica, lógica, sobre uma sociedade, sobre a composição de uma sociedade. Baseado nisso, o Karl Marx ele também sugere que o lucro obtido pela produção, né, os meios de produção que são do poderoso, do patrão, sendo operados pelos operários, que são os proletariados, darão origem ao produto, que vai para o mercado e vai gerar lucro. Veja só, aí está um detalhe muito importante da teoria marxista. Grande parte deste lucro, a maior parte deste lucro, vai para o proprietário das terras e dos meios de produção. E uma parte bem menor vai para o proletariado, vai para o operário. Portanto, agora eu vou falar sobre uma coisa chamada alienação. Quando o Karl Marx afirma que a relação de trabalho, a relação de classes, produz alienação no operário, no proletariado, ele quer dizer que a alienação vem do grego, o desconhecimento, vem do latim, do alienare, que é desconhecimento, e assim,
afirma que é o seguinte, encaixando nessa relação de trabalho, né? Dono da fábrica e o operário. O operário, que na divisão do trabalho, ele fabrica uma parte do produto, ele não tem noção de que aqueles produtos que estão no mercado capitalista, que às vezes passam da capacidade de compra dele, normalmente passam da capacidade de compra dele, foram feitos por ele, não enquanto indivíduo, mas enquanto parte de uma sociedade, parte de uma classe social, que são os operários. Então, o conceito de alienação é esse. O operário, o indivíduo, ele participar da produção de alguma coisa, de algum artigo, de algum produto, porém, ele não tem noção de que o preço final daquele produto é fruto do trabalho dele. Isso é estar alienado, certo? Ele não tem... Olha, o exemplo mais usado na sociologia é o exemplo da construção civil. Aqueles edifícios lindos, maravilhosos, com apartamentos caríssimos e tal, que foi construído por operários da construção civil, por pedreiros, mestres de obra, enfim, por aquela galera que a gente está acostumado a ver, construindo prédios. Só que, quando aquele prédio ficar pronto, o apartamento vai custar um valor que este operário não tem condição de pagar para morar lá, apesar de ter sido ele que uma das partes que construiu. Então, assim, a alienação é bem isso. É assim, o indivíduo não ter noção de que aquilo... Existem... concordo que nessa hora vocês vão falar assim, mas tem uma série de fatores, não foi só um indivíduo, foi a sociedade. Exatamente. Na teoria marxista, vejam bem, é isso, o núcleo dessa relação é exatamente esse. O indivíduo não pode comprar aquele apartamento, apesar de ter sido construído por operários, como ele. Só que não enquanto indivíduo, enquanto sociedade, enquanto uma classe. Entenderam? É uma teoria um pouquinho obscura, é uma teoria um pouquinho complicada de se entender, certo? Existe um outro conceito muito importante, que é o conceito da mais-valia. É aquilo que eu falei sobre o lucro, tá? Traduzindo em palavras mais simples, para a gente entender melhor, é aquilo que eu falei sobre o lucro. O trabalho do operário, ele, para produzir a matéria, para produzir o artigo, vai até um ponto. Em horas, né? Em horas de trabalho diárias. O restante das horas é lucro. E esse lucro vai, em grande parte, na sua quase total maioria, para o patrão. Esse é o conceito de mais-valia, certo? O trabalho realizado pelo operário vale mais do que o valor do produto que ele tá participando da produção. Percebe? Esse é o conceito de mais-valia. Outro conceito importante, gente, é o conceito de fetichismo, gente. Fetiche, aquele famoso fetiche. Veja só, todo e qualquer produto, ele tem o seu valor funcional, né? Uma camiseta, uma calça, um tênis que a gente compra, a gente pode comprar aquilo para usar, para trabalhar. Tem o valor funcional, é nossa necessidade. Eu preciso andar vestido com camiseta ou camisa, enfim, calça e tênis e sapato, né? Um calçado, para não machucar meu pé. Enfim, muito bem. Agora, vamos supor que algum desses itens que eu falei, ele tenha um valor metafísico, ele tem um valor fantasmagórico, ele tem um valor mágico. Por exemplo, uma marca. Você pode querer um tênis, qualquer tênis, para você estudar, trabalhar, andar, se movimentar para lá e para cá. Ou você quer um tênis Nike. Por que quer um tênis Nike? Ou um Adidas, ou um tênis Reebok, sei lá, enfim. Nem sei se eu falei certo o nome do tênis. Porém,
na verdade, você não quer o tênis, você quer a marca. E aquilo para você tem um valor especial. Isso é um fetiche. Por exemplo, você quer um tênis Nike, que, assim, funcionalmente, para exercer a função de calçar seus pés, ele tem o mesmo valor, né, funcional de um tênis qualquer. Porém, para que você se sinta satisfeito, vem aquele símbolo da Nike, né, aquele redondinho, e o tênis, provavelmente na hora que você for comprar, ele vai ter um valor assim bem maior do que o tênis normal, funcional. Mas é um tênis Nike. É um tênis que vai te trazer uma satisfação metafísica, uma coisa que você não sabe explicar. Ou até sabe, né? Moda, quero me enquadrar, enfim. Todos os meus amigos usam. Mas o objeto ele tem um valor a mais para você, que é um fetiche, que é uma vontade de ter aquele objeto. Aquele específico, entende? Esse é o fetichismo. Gente, todos esses conceitos são conceitos relativos à sociedade capitalista. A relação de produção patrão-empregado, né? A relação de proprietário, dono dos meios de produção e das terras, e o operário, proletariado, que tem que vender a mão de obra dele para alimentar sua prole, seus filhos. Segundo Karl Marx também, toda e qualquer mudança nas sociedades, na sociedade em si, numa determinada sociedade, vai ocorrer a partir de interesses econômicos. Revoluções, guerras, disputas de poder e de territórios. Inclusive, quando eu falei de revoluções, a gente tem o exemplo da Rússia, em 1917, que o povo, né, o proletariado, se uniu para derrubar a dinastia czarista de Nicolau III, sob o comando de um cara chamado Lenin, e começou uma sociedade socialista. Veja só, foi uma revolução, não foi? Foi a classe popular, foi a classe proletariada, que ainda não se usava esse termo na época, ou já, depende do ponto de vista, em alguns lugares sim, em outros lugares não, que derrubou uma monarquia, né, os czares, que na verdade eram reis da Rússia, né, e que aí se tornou União Soviética, encampou aqueles países que a gente sabe que eram que faziam parte da União Soviética, e iniciou um novo regime, com o comando do proletariado. Ou seja, foi uma revolução movida por interesses econômicos, porque o povo passava miséria demais, trabalhava demais e não conseguia desenvolvimento social nenhum, enquanto os czares viviam no bem bom. Quem já teve aula de história comigo, por exemplo, vai lembrar do que eu falei quando a gente estudou Roma, quando a gente estudou patrícios, aqueles romanos legítimos, e os plebeus, e quando a gente estudou a Idade Média, o feudalismo, né? Os senhores feudais e os servos. Mesma coisa. Aquela família privilegiada, que é de comando, né? de poder dentro de um feudo ou de uma casa romana, ou agora no país, que é a Rússia, tinha tudo do bom e do melhor, e o povo, o proletariado, que é, né, o povo russo, os servos medievais e os plebeus, né, na Roma Antiga, não tinham nada, só trabalhavam. Na Roma, inclusive, alguns eram escravos por dívida, né? A gente lembra disso de história. Que as duas formas de escravidão naquela época não eram como a nossa escravidão foi, que capturava o africano e depois trazia ele vendia, os negreiros vendiam eles ao longo da Europa e das Américas para exercer trabalhos forçados, trabalhos escravos. Os escravos na Roma, na Idade Antiga,
Eles se tornavam escravos porque eram capturados, como a gente já viu em história, ou por dívida. O cara devia e o credor, né, aquele que tinha que receber a dívida, ia lá nas autoridades e falava, olha, ele deve para mim, ou ele paga ou ele vai ser meu escravo, entendeu? Ele vai trabalhar para mim de graça, para pagar a dívida dele. Enfim, isso é história, tá? Então não vamos voltar para a disciplina de história, que aí é complicado. Vamos daqui para frente estudar a filosofia marxista com menos preconceito, menos pré-julgamentos. A gente não pode esquecer que esse processo também aconteceu na França, um pouco antes do nascimento do Marx. O Marx ele vem de uma cidade que era uma cidade na Alemanha, que na época era a Prússia, que fazia fronteira com a França. E na época, quem que estava comandando a França? Napoleão Bonaparte. E o Napoleão Bonaparte surgiu de onde? Da Revolução Francesa, quando os jacobinos derrubaram a monarquia francesa. Também foi uma luta movida por interesses econômicos, interesses de classes, né? Havia a monarquia e havia o povo, que eram os jacobinos. Certo? Lembra dos sans-culottes, aqueles caras que não tinham aquela calça com culote, toda aquela história da história? Gente, foi um esclarecimento curto, porém, novamente, vou adverti-los. Estudar Karl Marx, pelo menos saber o básico que eu acabei de falar a respeito de Karl Marx, para quem tiver interesse um pouquinho mais, através de pesquisa vocês vão descobrir, é importante. É importante, tanto no antigo vestibular, como agora no Enem, para que vocês saibam responder certas perguntas, tanto de história, como de filosofia, como de sociologia, e, de repente, enriquecer a sua redação, que vale tantos pontos no Enem hoje em dia. Certo? Eu espero que eu tenha sido útil para vocês e desejo boa sorte, bons estudos e até a aula 4 de Sociologia, que a gente vai fazer um apanhado desses três e, bom, enfim, não vou dar spoiler. Eu já mais ou menos planejei a nossa quarta aula, tá ok? Um abraço a todos, bons estudos e até a próxima.